De volta com o nosso Você Bonito. E olha, essa pauta tá muito legal, porque a gente vai falar de algo que faz diferença, que muitas vezes a gente não pensa. Mas se tiver uma indicação perfeita, né, e o conhecimento ali de um médico que olhe e saiba exatamente o que fazer, muda absolutamente tudo. Vamos rodar a nossa vinheta que eu te conto o que é. Momento Beleza. Doutora Renata Castilho, dermatologista, com a gente mais uma vez. Bem-vinda, doutora. Sempre um prazer recebê-la. E quando eu digo o olhar de um profissional, de um médico, uma médica, é aquele olhar clínico, assim, ó, pro rosto falando, tá faltando uma harmonia nesse pontinho. E pode ser o nariz e a gente nem imagina, a gente fica de olho na bochecha, nos olhos, não é, doutora? Sim, exatamente, Carol. Então, assim, o nariz é um ponto central ali do rosto, né? Então, o nariz bonitinho consegue trazer harmonia. E assim, pessoas que fazem esse procedimento, que se incomodavam com o nariz, relatam como melhora a autoestima e como se sente melhor com um procedimento que muitas vezes é muito menos complicado do que se imagina. Sem dúvida, né? Porque a gente sabe que tem casos aí que são cirúrgicos. Sim. Inclusive, a gente vai ouvir as palavras de uma médica, vou colocar aqui para vocês, mas para casos ali que tem questões que envolvem a anatomia, a parte óssea. Exatamente. Mas aqui a gente vai falar de estética, certo? Exatamente. Então vamos ouvir só as palavras aqui da doutora Larissa Sumódio. Ela é cirurgiã plástica, está sempre aqui no programa, inclusive. Olha o que ela diz. Meu nome é Larissa Sumódio, eu sou cirurgiã plástica e vou falar um pouquinho a respeito da rinoplastia, que é a cirurgia que remodela o nariz, é a plástica do nariz. O motivo pelo qual as pessoas eventualmente procuram um cirurgião por conta de uma rinoplastia é uma eventual desarmonia do nariz com as demais estruturas da face, né? Não só o nariz em si, mas ele desempenha um papel de destaque na face e ele tem uma relação com os olhos, com o mento, o formato do rosto e assim por diante. É claro que nós temos que lembrar que existem fatores raciais, constitucionais que nós precisamos respeitar. Mas de forma geral, nós avaliamos alguns pontos, né? Então, o dorso, que tem um componente ósseo e cartilaginoso, a sua origem, a sua largura, a sua projeção, a sua relação com a ponta do nariz. Aqui nós temos estruturas cartilaginosas que estão as alares, que muitas vezes elas são endereçadas a fim de trazer mais leveza e proporção à ponta do nariz. E assim por diante. Nós precisamos lembrar também que é importante fazer um questionário em relação à função respiratória desse paciente, que pode requerer, eventualmente, o auxílio ou a intervenção de um otorrino para tratar uma eventual questão funcional aí relacionada. Tá aí, obrigada, doutora. Um beijo pra você. Claro, procure sempre seu médico, converse, né? Tire todas as dúvidas antes de qualquer procedimento e até de cirurgia. Então, eu vou deixar o arroba da doutora, é arroba doutora abreviado Larissa Sumódio, tudo junto. Doutora abreviado Larissa Sumódio, vocês já encontram o trabalho dela, cirurgiã plástica. Mas aqui, Rê vai contar pra gente a respeito dessa questão que a gente também pode cuidar aí, né? Dessa simetria, muitas vezes mudar uma coisinha. E é feito em consultório, certo? Exatamente, Carol. Então, assim, eu achei muito interessante esse tema, porque muitas pessoas não sabem que existe essa possibilidade, né? Então, a rinoplastia já é conhecida há muito tempo, então as pessoas pensam, né, em mudar o nariz, pensam ali num procedimento cirúrgico, mas muitas pessoas não sabem que existe um procedimento realizado em consultório com recuperação praticamente imediata e que pode trazer grande diferença nos narizes ali. Olha que legal. Vamos colocar, inclusive, a gente tem aqui algumas imagens para vocês entenderem e a doutora vai explicar pra gente. A gente vai falar de ácido hialurônico, tá, gente? Perfeito. Fizemos uma ilustração bem legal. Eu achei maravilhoso essa projeção aqui que vocês montaram, porque dá para explicar muito bem, Carol. Então, primeiro as pessoas precisam entender que, de fato, não são todos os narizes que vão ter benefício com esse procedimento. Alguns vão ter que passar realmente por uma rinoplastia, né, cirúrgica. Mas, por exemplo, se você que está assistindo a gente em casa, se tem um nariz parecido com esse aqui, ou seja, quando você fica de perfil, tem aquele ossinho, né, que fica uma ondulação, a gente chama de giba nasal, fica aquele ossinho aqui.
a gente consegue, através do ácido hialurônico, melhorar isso. Aí os pacientes falam, nossa, doutora, mas vai preencher, não vai aumentar? Não, porque a gente modifica as proporções. Tá. Então, nesses pontos aqui, Carol, nesse pontinho e nesse pontinho, a gente projeta, né? Então, a gente vai retificar esse dorso e aí a gente consegue aquele aspecto de narizinho menor, mais retinho, mais delicado. Olha que interessante. Então, preenchendo essa região para ele ficar retinho. Exatamente. Então, se você observar, tá vendo que a gente vê duas ondulações? A gente coloca exatamente nesse ponto o produto e aí a gente consegue retificar. E aí, quando você olha, você tem a sensação de um nariz menor, muito mais delicado e muito mais proporcional ali em relação às estruturas da face. Super bacana mesmo. Olha que legal. Nem imaginava que essa questão até que envolvesse esse ossinho pudesse ter aí uma certa correção. Claro que tem grau. Sim, né, doutora? sim. Depende disso também? Tem, mas geralmente nesses casos aqui a gente consegue corrigir. Mesmo aquele nariz que a pessoa pode pensar, mas o meu é muito grande, nesse caso, então, o nariz de perfil a gente consegue melhorar bastante e a recuperação é praticamente imediata. Né? Então, você pode fazer, por exemplo, e trabalhar na sequência do procedimento. É Olha bem que legal. Próximo. Vamos para a próxima imagem? A gente vai contar também dessa... como esse ácido hialurônico se apresenta, né? Exatamente. Dele, né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, porque quando a gente fala preenchimento, dá a impressão que é tudo igual, né? E vamos o ácido hialurônico, aqui, então, vamos lá. Do próximo, que é legal essa Ó que legal isso aqui, Carol. Então, esse daqui é o ácido hialurônico que normalmente a gente utiliza para preenchimento nasal. Tá. Ele é um ácido hialurônico, eu vou colocar aqui na bandejinha, ó. Ele é um ácido hialurônico que, se você olhar, ele é mais reticulado. O que significa isso? É como se ele fosse mais durinho, para a gente conseguir fazer essa projeção. Ó, deixa eu colocar um outro para mostrar. Ó como ele é mais molinho. Tá vendo? Ó, esse daqui, ó, olha como ele é um gel duro. Ó, tá vendo? Ó, eu espalho ele para lá, ele não tem aquela espalhabilidade. Certo. Olha esse aqui de outros lugares, olha como ele se espalha. Ó como ele é mais aquoso. Veja se essa câmera consegue pegar, ó. Dá para ver. Tá vendo ele? Isso, quem faz essa diluição, enfim, é o profissional, é o médico. É o profissional. O médico tem que saber exatamente o tipo de produto, né? Então, por isso que não dá para ter um ácido hialurônico, porque até existe essa possibilidade, um ácido hialurônico coringa para ser usado em tudo. Mas quando você utiliza um específico, você consegue resultados melhores. Entendi. Né? Então, esse daqui, ele tem alta reticulação, significa que ele é mais durinho, e aí a gente consegue essa projeção e essa delicadeza no nariz. Tá? E esse último que você ia mostrar? Esse daqui também é uma outra marca, ó, mas que também pode ser utilizado no nariz, tá? Então, não é especificamente uma marca, mas para ver aqui, ó, ele não vira, mesmo que a gente coloque para lá e para cá, ele não se espalha como também aquele ali, tá? Tá certo. Vamos mostrar esse próximo caso, então, para o pessoal que se identifica. Vou fazer o seguinte, vou lá e já volto, então. Combinado. Que aqui, daqui a pouquinho. Mas, ó, já dá uma olhada e vê em casa aí se pode ser o seu caso. Identifica. Volto já, doutor. Se tem aí alguém em casa já com essa... esse tipo de nariz que a gente vai colocar aqui para você se identificar. Vamos colocar de novo aqui na tela, né, doutora? Porque o interessante é que a gente vai contando uma historinha e isso aqui é muito comum, né? Exatamente. Então, esse é o tipo de nariz que mais a gente que mais procura por esse procedimento. Muitas vezes a pessoa pensa que é um caso apenas cirúrgico, que é um nariz bem caidinho, né, que tem aquele dorso ali mais arredondado. Pra baixo. Então, esse caso a gente consegue sim. O que a gente faz, Carol? Através do ácido hialurônico também, a pessoa pensa, meu nariz já é grande. Você tá vendo que essa angulação aqui, ela tá bem fechadinha, ó. Sim. Né? Então, quando a gente coloca ácido hialurônico aqui na columela, aqui ó, embaixo, a gente sustenta e empina esse nariz. Então, a gente traz tudo isso aqui, ó. Aí, se você olhar a angulação, ó como ela abriu. Que interessante. E aí a gente pode colocar um pouquinho aqui também no radix, né, nessa parte aqui do superior do dorso, para deixar mais retinho, mas a gente consegue empinar sem ter que necessariamente mexer na ponta. Então a gente coloca aqui e aí a gente consegue estruturar esse nariz para esse nariz ficar mais posicionado, não ficar tão caidinho ali no rosto. Não é o nosso assunto de hoje, queixo, mas o queixo está diretamente ligado ao nariz, diretamente. Né, então, eu queria que você falasse um pouquinho. Também é possível trazer essa harmonia juntando isso aqui e tendo uma projeção de queixo, enfim. Perfeito, Carol. Inclusive, muitas vezes o paciente não sabe que precisa de queixo e fala assim, eu preciso de lábio, eu preciso de nariz. E muitas vezes, só estruturando o queixo, porque aí a gente está falando de perfil, né? Então, no perfil, ele já vai dar aquele
rosto mais harmonioso, rosto mais bonito. E muitas vezes o paciente desiste de outros procedimentos que ele estava achando que precisava. Tá vendo, gente? Então é uma questão da avaliar Geralmente, quando o paciente vai se queixar do nariz, a gente não avalia só o nariz, a gente está avaliando o perfil como um todo. E aí, muitas vezes, eu acabo falando, olha, vamos projetar um pouquinho o queixo, já melhora a papada, já melhora a estrutura. Então, o queixo também é um ponto-chave ali para o perfil do paciente. Tá certo. Eu falo em nariz, lembra do queixo também, né? Exatamente. Vamos para a próxima. Olha lá que a gente tem mais um exemplo e a gente vai falar de toxina botulínica também. Muito bem. Isso daqui é um narizinho que, se você olha e fala, é um nariz já bonito, não tem muito o que fazer. Se for de desejo do paciente num nariz desse, a gente consegue também, Carol. Nesse caso aqui, o ácido hialurônico é aplicado realmente mais na ponta. Tá. Então, muitas vezes o paciente fala, meu nariz é bonito, mas ele não é aquele nariz tão delicado, não tem aquela pontinha afinada. Dá para fazer? Com certeza. E aí, num caso desse, menos ainda que a pessoa quer passar por um procedimento cirúrgico, porque né, a gente sabe que a recuperação é mais complicada. Então, o que a gente faz? A gente coloca o ácido hialurônico nessa ponta e aí a gente consegue deixar o nariz mais delicado, mais fininho, mais bonito para o rosto. Mais empinadinho mais mesmo, empinadinho né? mesmo. E aí, esses exemplos que você demonstrou, então, dessa densidade, acho que a gente pode dizer assim, né? De cada um deles também vai mudar de acordo com as situações. Isso. Para o nariz, a gente sempre escolhe um de alta reticulação. Tá. Aí a gente vai definir o local, a técnica e a quantidade. Tá. Mas sempre é um ácido hialurônico de maior reticulação, um ácido hialurônico mais denso. Tá. Eu acho que no pratinho branco não deu para ver tão bem, então a gente colocou aqui, ó. Aqui eu acho que fica bem legal. Quando você coloca um de alta reticulação, Carol, ó, tá vendo o que ele faz? Como se fosse um montinho, ó. Ele é meio parecido até com gordurinha que se retira numa cirurgia para se Exatamente. Colocar, né? E um ácido hialurônico de baixa reticulação, que é esse daqui, ó. Tá vendo que ele se espalha? Ó, né? Então, ou seja, ele não projeta. Então, não poderia ser utilizado. Por quê? Porque ele ia espalhar e não ia dar essa projeçãozinha que a gente quer. Perfeito. Esse aqui, por exemplo, a gente pode usar no lábio. A gente pode usar no lábio, a gente pode usar na região malar, em outras regiões, né? No sulco nasogeniano, que é o bigodinho chinês. Para o nariz, não. Para o nariz tem que ser um mais durinho para ele fazer essa projeção. Doutora, eu tenho duas perguntas que eu acho que também fazem parte da decisão das pessoas, né? De toparem e tal. O tempo que vai durar e se caso a pessoa não goste e não se acostume com aquela nova imagem, com o ácido hialurônico, se é possível retirar. Isso, perfeito. Isso é uma das vantagens do procedimento com ácido hialurônico em relação, por exemplo, a uma cirurgia, porque a gente consegue reverter, né? Então, existe uma enzima chamada hialuronidase, que quando a gente aplica ali no ácido hialurônico, ela degrada esse produto e aí a gente consegue reverter. Isso, inclusive, é muito importante pela segurança do procedimento. Porque quando a gente fala de rinoplastia não cirúrgica, rinomodelação, a gente está falando de um procedimento muito delicado, né? Que tem que ser feito por um bom profissional, porque pode, inclusive, perder o nariz se for feito de maneira inadequada. É verdade. Né? Então, pode evoluir para necrose e tudo mais. Então, essa enzima é muito importante porque se tiver uma complicação, o médico identifica imediatamente e já consegue reverter e tratar o quadro. Tá? Então, tanto num problema, quanto também até numa questão, como eu disse... Não se adaptou, não gostou, né? Não era isso que eu esperava, a gente consegue também. Então, isso é uma das vantagens em relação à cirurgia, né? Certo. Temos mais exemplos, vamos colocar para vocês na tela, já tem perguntinhas do público. Aí, esse daqui também está associado Esse é parecido com o primeiro, é o clássico, é o que mais a gente tem a procura. Esse daqui eu acho que é legal falar um pouquinho da asa nasal também, Carol. Muitas vezes, qual o caso que a gente não consegue melhorar muito com a rinomodelação? Quando o paciente tem a aba nasal muito enlarguecida, muito largo, aí a gente não consegue reduzir tanto. A gente consegue fazer através da toxina botulínica um relaxamento. Então, sabe quando a gente fica o tempo todo contraindo e abrindo o narizinho? Os pacientes que têm isso, a gente consegue reduzir um pouquinho aqui, porque a gente relaxa, né? E a pontinha caída também tem um ponto da toxina botulínica que a gente faz bem aqui na columela também, que muitas vezes o paciente sorri e a pontinha cai. Ou então fica aqui dobrando, porque quando esse músculozinho daqui contrai, puxa um pouquinho o nariz para baixo. E aí ele cai. Então, quando a gente relaxa um pouquinho essa musculatura daqui e relaxa essa cartilagem que fica abrindo, a gente consegue deixar ele mais paradinho, um pouquinho mais fino. E a gente pode associar, então, a toxina botulínica para esses casos com o ácido hialurônico, caso tenha uma outra questão? Podemos. Inclusive, nesse caso aqui, aí a indicação seria essa. A gente colocaria um pouquinho de toxina
para relaxar essa aba nasal e para subir. E aí no dorso a gente colocaria, né, nesses 2 pontos para retificar aqui o dorso para deixar ele mais empinadinho. Olha só, gente, tá vendo? Muito legal. E esse aqui é um caso bem comum, né? Temos mais um, olha lá. Aqui então... Esse daqui eu acho, é um dos casos que eu mais adoro, que é o nariz para baixo. Então nesse caso também, a gente aplicaria a toxina botulínica bem aqui, Carol, bem nesse pontinho, né? Que é onde a gente sorri e puxa para baixo. Muitos pacientes nem sabem disso e reclamam do nariz, eu falo, sorri, por isso que tem que ter essa avaliação mais dinâmica, né? E aí a gente coloca a toxina aqui e o preenchimento também aqui para subir e reposicionar ali o nariz. E fica lindo, super delicado e mesmo. Super rápido. Deve ficar mesmo. Muito legal. Tem mais um, né? Acho que a gente tem esse último exemplo. Esse daqui é muito legal para mostrar, porque tá vendo que aqui, quando a gente olha uma imagem anatômica, tá vendo que tem um risquinho, Carol? Sim. Na grande maioria das pessoas a gente não vê, mas a gente tem uma cartilagem que tem essa divisão aqui no meio. Algumas pessoas isso é visível, né, por alguma questão anatômica dele, então fica o narizinho partidinho ali no meio, sabe? Acho que você já deve ter visto. Fica um risquinho aqui no meio, né, como se fosse um buraquinho, que acaba aparecendo essa estrutura anatômica que todo mundo tem. A gente consegue colocar ácido hialurônico nessa região aqui, e aí esse partidinho não fica mais visível, então o nariz acaba ficando muito mais delicado, não fica com aquele cortinho ali no meio que não é lisinho, retinho. Exatamente. E aí fica com essa estrutura igual da maioria das pessoas, né? Fica muito bem legal, bonito, doutora, muito legal. Bonitinho. Tem perguntinhas do público, a gente vai colocar aí para vocês. Então a gente trouxe os exemplos do ácido hialurônico, acho que ficou bem ilustrado, né? Que ele é diferente, então é próprio para essa questão, né? De dar uma sustentação muito mais do que preencher, certo? Isso. E aqui da toxina botulínica que a gente sempre mostra. Então, perguntinha do público na tela, olha lá. Miriam, obrigada, um beijo. Quanto tempo em média vai durar então esse procedimento no nariz? Isso. O procedimento do nariz em relação ao ácido hialurônico, Carol, é um dos que mais dura, né? Então eu costumo falar para o paciente em torno de 1 ano, né? Porque eu gosto de jogar num tempo mínimo, mais ou menos, porque é o tempo que eu jogo para menos, assim, mas geralmente dura mais do que isso. Né? Em 1 ano eu peço para, de qualquer forma, mesmo que esteja intacto, para voltar para eu avaliar, né? Claro que antes disso tem o retorno, mas para voltar para avaliar, e muitas vezes não precisa, a grande maioria dos pacientes em 1 ano o nariz ainda está bonitinho, perfeito ali. Então eu falo 1 ano porque se for o caso, de repente um paciente que é um pouco mais expressivo, que consome um pouquinho mais, mas geralmente dura mais do que 1 ano. E também, doutora, não tem aquela questão, passa o tempo, às vezes o produto é consumido um pouco, mas não totalmente, você consegue colocar menos quantidade, mas facilmente já corrigir com menos do que da primeira vez que foi para mudar o nariz mesmo, exatamente, né? Tem isso também, exatamente. Então, numa primeira vez, você tem que reestruturar, né? E depois você pode ir fazendo alguns retoques, né? Então, por isso que é importante sempre estar procurando ali o médico para ele avaliar se está tudo bem. Às vezes a gente olha e fala, ainda está muito bonito, mas é legal conversar com o médico para ter esse acordo aí, né? Tá certo. Eu sei que a gente tem uns minutinhos, segundinhos, né, Glaucia? Finais, dá tempo da perguntinha? Última perguntinha, mas dá tempo, meninas, olha lá. César, obrigada, um beijo. Homens também podem fazer? Com certeza, César. Muito. Inclusive, eu tenho muito paciente, né, masculino, aí, do sexo masculino, que vai para fazer algum tipo de procedimento. E aí eu, né, avalio e a gente acaba fazendo e fica ótimo. Eu acredito. E é muito mais simples, como você disse, a recuperação ótima também, faz no consultório. Mas o mais importante, gente, escolha uma pessoa que você sabe que tem, né, que é referência nisso, que sabe o que está fazendo, como a doutora falou, porque tem que ter, assim, muito cuidado. Muito, Carol. Muito, gente. Então, assim, né, tenha isso em mente, mas, como vocês viram, pode ajudar bastante, muda muito, né, o rosto. Parabéns, viu, doutora? Muito legal. Eu vou deixar aqui um contato para vocês. O telefone é o WhatsApp, tá? É só mandar o WhatsApp, então, no 3341-8441, 3341-8441. E lá nas redes sociais, seguir a doutora, @doutorabreviadorenata.castilho, @doutorabreviadorenata.castilho. Você já encontra o trabalho dela. Obrigada mais uma vez, adorei, viu? Sempre aprendendo, né? Muito bom. Isso aí.